A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Que bom tê-lo você conosco aqui no canal ADMP TV, discutindo, abordando, comentando e trazendo para nós a lição desse segundo trimestre de 2018. Hoje é a lição de número 4, assunto bem interessante. Mas antes, quero convidar você que já é inscrito em nosso canal, comente, compartilhe os vídeos, acione o sino de notificação. E você também que está nos assistindo pela primeira vez, inscreva-se no canal. Será uma grande satisfação tê-lo conosco nesse canal. E para você, de uma forma em geral, comente os vídeos. Nós queremos melhorar cada vez mais para ter uma dinâmica cada vez mais prazerosa com esses momentos aqui com vocês. Mas então, vamos começar a nossa lição de número 4. Vamos lá? Lição de hoje, lição de número 4, que vem se trabalhar sobre a ética cristã e o aborto. Quero ler com vocês agora o texto áureo, que é o texto motivador da lição, e também a verdade prática, que nos diz da seguinte forma: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O texto se encontra no livro de Salmo, de número 139, versículo 16. A verdade prática: o Senhor Deus é quem concede a vida, portanto o direito de nascer e de viver não pode ser violado pelas ideologias humanas. Vamos trabalhar então sobre a questão do aborto, um tema muito importante, que são leis que já estão sendo levantadas dentro do nosso Senado, dentro da nossa discussão enquanto leis brasileiras, sobre a liberação ou não do aborto, como sendo uma coisa mais comum para o nosso cotidiano. Quero também ainda, antes de entrar na lição propriamente dita, deixar um texto para a nossa meditação, que é até uma orientação da leitura diária, que está em Êxodo capítulo 21, versículos 22 e 23. Nos deixa da seguinte forma: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. 23. Mas, se houver morte, então dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Li também o versículo 24 para frisar a importância da preservação da vida. E hoje, de uma forma muito séria, falar sobre a questão do aborto. Vou abordar em 3 momentos. Primeiro momento, o que a biologia trata sobre a questão do aborto, a concepção da vida. Em um segundo momento, alguns termos teológicos, o que os teólogos falam sobre a questão do momento da vida, e por fim, abordar os diferentes tipos de aborto. Mas então, quando começa a vida? Quando começa então a ser considerado aquilo que são os gametas masculino e feminino que fecundam e então forma então o zigoto, mas quando começa a vida? Quando dá existência à vida dentro do útero da mãe? Quando então nós temos essa concepção? Esta é a grande questão, a grande pergunta que nós fazemos. Porque, de acordo com o Decálogo, a vida ela tem que ser preservada e tirá-la é um pecado. Mas e quando existem algumas situações? E aí Norman Geisel, em um dos seus livros sobre ética cristã, trabalha sobre a ética situacional. Avaliar cada situação, ponderar cada detalhe e ali nós então tomarmos algumas decisões pertinentes. A questão do aborto, ela é uma questão comum na história da humanidade. Sempre existiram determinados tipos de chás, determinados tipos de remédio, em que ofereciam para as mulheres para que elas então tivessem abortos naturais, forçados por algum elemento químico, mas que o corpo mesmo expelisse esse feto, essa criança em formação intrauterina. Atualmente, nós temos outros mecanismos de aborto, que seriam os abortos químicos, que também são por questões de elementos, elementos como extraídos de plantas, e também abortos mecânicos, que é onde existe uma interferência humana
com mecanismos, com ferramentas em que se extrai essa criança ainda em formação dentro do ventre materno. É interessante também, nós discutimos que para a biologia e para a jurisprudência, existem momentos diferentes onde é considerado um aborto criminoso e onde existe ali a afronta com a questão da vida. Mas então, vamos falar de uma forma bem objetiva, qual que é a formação, como que acontece? Nós temos então, vou resumir aqui, ser bem sucinto na abordagem, mas como que acontece então a fecundação e o início da geração da vida? Nós temos então o espermatozoide, que vem da parte masculina, e o óvulo, que vem da parte feminina. Esses dois se unem no ato, no momento da sexual. Esse óvulo, então, fecundado, ele desce para a parede intrauterina e ele tem um processo que chamamos de nidação. Então, são 3 processos interessantes de avaliarmos. A união do espermatozoide com o óvulo feminino, ele desce até a parede intrauterina, fixa-se lá e ali nós temos o processo de nidação. O óvulo fecundado mais o processo de nidação starta então o início da multiplicação celular e as divisões celulares que acontecerão já de imediato. Os métodos contraconceptivos, eles atuam evitando ou a fecundação do óvulo ou a fixação na parede intrauterina. Por exemplo, a pílula do dia seguinte, que também é comumente chamada de pílula do aborto, ela é recomendada a ser tomada com no máximo 72 horas, porque ela tem o objetivo de não permitir a fixação do óvulo na parede do útero. Os outros métodos, alguns como camisinha ou outros métodos, tanto camisinha masculina quanto feminina, vêm impedir a própria fecundação, para que não haja o início da geração da vida. Quando nós olhamos por um prisma teológico, então, Daniel, quando começa a vida? Quando inicia-se a vida dentro do útero materno? Quando passa a ser considerado como um infanticídio ou um assassinato, ou mesmo que você vai ceifar a vida de uma potencial criança, de um potencial adulto, de uma potencial pessoa dentro da sociedade. Eu trago aqui 3 perspectivas teológicas para quando iniciar a vida. Nós temos então a primeira, a pré-existencial, que é uma perspectiva que não é considerada como cristã, é mais filosófica, eu vou discorrer um pouco. O criacionismo e o traducionismo. São essas 3 perspectivas. Por que então eu trago a primeira, que é a pré-existencial? Para que nós venhamos a ver a evolução do pensamento. A pré-existencial fala que a alma ela já existe antes da formação do corpo. Que Deus, para alguns pensadores dentro dessa perspectiva, criou todas as almas que existiriam enquanto homens. E outros, assim como a filosofia romana, fala que foram criadas. Nem Deus, nem ninguém interviu e foram criadas. Mas tanto cientificamente, biologicamente, teologicamente, essa teoria ela é desmistificada e desconstruída. Porque Deus ele cria as almas e atua direto no corpo humano quando ele é formado. E aí, esse momento da criação que a gente vai ter algumas variações. E então, a segunda teoria é o criacionismo. E é uma das mais aceitas juntos com o traducionismo. Mas o criacionismo fala que é criado a alma por Deus no ato da concepção. E aí a discussão dentro do traducionismo é em que momento que essa alma é fixada dentro do corpo humano em formação intrauterina. Alguns falam que é no ato da formação do zigoto, que é a união do gameta masculino com o feminino, que é o óvulo fecundado, antes mesmo de ser fixado na parede uterina. Outros vêm trabalhar que que a alma é colocada, então gera-se uma vida, uma existência, um fôlego de vida, quando ele começa a se desenvolver e a mexer dentro do corpo materno. Lembrando que antigamente você não tinha testes como nós temos hoje para saber se a mulher está grávida ou não, ou se existe mesmo uma vida dentro do útero dela. Ela só ia saber quando percebia as alterações no ciclo menstrual, percebia-se as alterações no seu corpo e a criança mexendo no seu ventre. E por fim fala que a alma ela é fixada no corpo no ato do nascimento.
Agora, o traducionismo, ele vem trazer a seguinte perspectiva. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele colocou neles a capacidade também de procriar. Esta procriação, então, também nela está embutida a capacidade de multiplicar a alma. Até quando nós olhamos dentro da perspectiva da hamartiologia, explicando a continuidade ou a transmissão da depreciação, da questão do pecado dentro da alma do homem, nós falamos sobre essa questão de que a alma ela é criada no ato da fecundação, mas não por um agir de Deus no sentido de que imediato, como os criacionistas falam, mas sim porque Deus criou o homem com essa capacidade anterior. Então, o traducionismo vem falar que a alma ela é criada a partir da fecundação do óvulo. E ela é criada a partir, então, do corpo do homem e da mulher e da própria naturalidade da geração de filhos. Quando eu avalio a forma em que Cristo foi concebido virginalmente, nós vemos que o Espírito coloca e o Espírito fecunda esse óvulo no interior do útero de sua mãe, que seria Maria. Mas que a criação dependeu do gameta masculino, justificando, então, a não transmissão da corrupção herdada na alma de Cristo. Isso é bem complexo, é bom a gente poder depois decorrer com maior tempo e uma maior profundidade sobre esse assunto. Mas como nesse momento eu vou trabalhar a questão do aborto, não vou me aprofundar, eu quero aqui somente fazer um panorama e trazer a nós essa curiosidade dessa pesquisa. Então, o traducionismo, a alma é criada a partir que o óvulo ele é fecundado e ele é fixado na parede, então, do zigoto. Traz-se, então, a discussão de que, a partir desse momento, qualquer ato contrário à permanência e à progressão da vida seria já considerado um aborto, um assassinato, e os cristãos, na sua maioria, consideram isso como uma coisa negativa, e nós não atuamos a favor dessa perspectiva. Trouxemos, então, essas três abordagens para você começar a entender o que a teologia fala, o que a Bíblia fala. Jeremias, também um texto muito interessante, no seu primeiro capítulo, fala que Deus nos conheceu ainda informes. Davi, em outro momento, trabalha que de uma forma terrível, de uma forma, eu gosto muito dessa expressão, de uma forma sem entender, o Senhor nos cria dentro do ventre das nossas mães. A vida existe a partir da união, porque a partir da união entre o esperma e o óvulo, nós já temos a movimentação celular. Ou seja, aquilo que nas próximas 10, 15, 20 semanas vai formar o aparelho respiratório, o aparelho neural, e já desde os primórdios, no seu primeiro e segundo mês, a medicina já consegue diagnosticar a questão da mobilidade, da transmissão elétrica, já formando a coluna cervical, a parte cerebral e a transmissão neural do feto, nós já temos vida. E meus queridos que estão nos assistindo nessa aula, é incrível nós perceber que a mulher, ela foi criada com a capacidade tão fenomenal de gerar uma outra vida, de ter dentro do seu útero a capacidade de gerar outra vida. É fenomenal ver a responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos. Então, que seja valorizado essa permanência, essa dádiva, essa bênção de gerar vidas. Então, vou finalizar agora essa parte da visão teológica, pré-existencial, criacionista e traducionista. E entro agora numa outra discussão, que é as situações que acontecem na prática. Nós temos a questão do estupro, a questão do aborto natural, que é o aborto espontâneo. Nós temos também a questão do aborto induzido. E é onde nós precisamos discorrer de uma forma muito séria. Quando nós escutamos várias discussões falando sobre a questão da liberalidade do aborto, vem falar sobre a questão do estupro, da questão de você forçar uma pessoa invulnerável em uma situação sexual ali gerar um filho. A própria legislação brasileira já autoriza e reconhece a liberação para o aborto nessas situações. Lembrando que o primeiro passo, quando acontece um estupro, é procurar
a tomar a pílula do dia seguinte, que também é considerado muito chamado de pílula do estupro, porque é justamente dessa forma, mas ela tem a sua efetividade em um período. Se acontece a anidação, se acontece a fixação do óvulo na parede intrauterina, então o remédio ele não tem mais a sua efetividade. Há necessidade de um aborto invasivo, para que seja retirado, ou um aborto com elementos químicos mais fortes. A legislação brasileira já autoriza ser feito para essas situações. A própria legislação já reconhece essa dádiva. Mas quando nós comparamos, e é importante você ter essa reflexão, o número de gravidez indesejado, ele é enesimamente maior por questões de sexo fora do casamento do que questões de estupro. E a mulher, então, ela não pode considerar, e a própria medicina e a própria legislação não pode considerar o aborto como um método contraceptivo, ou um método de controle de natalidade. Não é, não pode, isso é errado, nós estamos incentivando algo extremamente errado. A pessoa que passa a decidir, a mulher que passa a decidir e deprecia o prazer ou a condução da vida por outras questões como educação, trabalho, família, o momento não é agora, nós estamos não tendo o amor necessário para essa criança. Então você discutir a liberação do aborto, ela é muito polêmica nesse sentido, porque quando é uma situação em que existe a má formação do feto, coloca em risco a vida da mãe e a vida da criança, e o médico tem que tomar uma decisão entre salvar um em detrimento da vida do outro, ou mesmo quando uma mulher ela é violentada sexualmente, e ali além da questão física, que é a geração dessa criança, nós temos também a questão emocional e até mesmo a questão espiritual, como que será o comportamento dessa família com a finalização dessa gestação? É de se refletir. E aí Norman Geisel, ele trabalha a questão da ética situacional, que é avaliando e ponderando caso a caso. Mulheres que têm problemas mentais, que têm alguns transtornos, que não têm condições emocionais, físicas, intelectuais de cuidar dos filhos. A medicina e a justiça avaliam dessa forma para que seja permitido isso. Calma que eu ainda não entrei na discussão da fé, da orientação da Bíblia. Eu estou discutindo agora no âmbito social. Então, quando nós pegamos o número de intenções de aborto e comparamos com a realidade, nós precisamos refletir qual que foi a situação que levou a esse parto ou a essa fecundação indesejada. Foi uma traição matrimonial? Foi um sexo feito fora do casamento, com pessoas que você não conhece, pessoas que você não tem um contato, o pai que não tem responsabilidade para com a criança e pede que a mulher, que nesse caso talvez nem é uma parceira fixa, venha fazer esse aborto? O que a Bíblia condena, o que a igreja condena veementemente, é a utilização da ferramenta do aborto em prol do benefício próprio da vaidade do ser humano. Nós estamos matando e tirando uma vida, seja em qualquer momento da gestação, seja em qualquer visão teológica. Quando eu coloco a minha vaidade, a minha questão pessoal acima da vida, eu não estou gerando o amor, eu não estou tocando com o amor que Cristo pede que nós toquemos o próximo. Por mais que seja doloroso, mas precisa-se ter a responsabilidade. Se o homem trai a sua esposa com uma outra mulher, e ele não deve incentivar que essa mulher faça um aborto porque vai estragar ou vai deteriorar o seu casamento, seja como varão, seja como homem, e assuma a responsabilidade dos seus atos e não volte a cometê-los. Você, mulher, que teve um momento de um sexo aleatório, de uma relação sexual fora do convívio matrimonial e quer tirar essa criança, isso nós consideramos como errado. A palavra de Deus nos traz como sendo errado. Nós já temos N situações dentro da legislação brasileira que autoriza a retirada do feto, desde que ele venha trazer questões negativas à preservação da vida da mulher. O médico tem autonomia para tomar essas decisões. Então, quando nós discutimos essa questão do aborto, essa liberalidade da questão do aborto
no âmbito legal, nós estamos aqui falando para tomar o cuidado devido para que as pessoas não interpretem mal essa situação. Uma ferramenta de escolha particular. Uma ferramenta em que o homem e a mulher decidem, não era o momento de nós termos um filho, então eu quero que tire. Nós estamos cometendo um assassinato. A Bíblia é clara. Só de Deus é dado o direito da vida e da morte. Só a Deus é dado o direito da vida e da morte. Então a grande discussão que eu quero elencar aqui, que eu quero trazer à nossa reflexão, não é muitas vezes a ação abortiva, mas a situação que levou a essa ação. Que lá atrás nós temos uma negligência a valores, uma negligência, ferindo direitos, ferindo aquilo que é a fortificação e o fortalecimento da família. E aí você gerar um aborto por conta dessas situações é cruel, é desumano, é antinatural. Talvez seria essa palavra que eu pudesse usar nesse momento. Porque a lei natural que Deus impôs é que o homem multiplique e gere descendência. Existe o valor da família, existe o valor a ser zelado e existe a preservação da vida. Se nós vemos a criança como alguém que precisa da responsabilidade materna e paterna para responder sobre os seus atos, então no ventre da mãe, onde ela está em formação, é uma potencial vida. E aí a discussão vem, quando então nós aceitaremos o aborto? Quando então é concebido essa questão do aborto? E aí existe uma grande discussão. Eu sempre gosto de elencar a questão de você é capaz de conviver com sua filha que sofreu um estupro, ou sua esposa que passou por uma situação tão dramática, tão caótica quanto essa. Vocês têm fé suficiente em Deus para conviver com essa criança e gerar amor para ela? Ou uma criança que foi diagnosticada com má formação no ventre da mãe? Existem várias questões a serem discutidas, porque existem mecanismos, ferramentas, equipamentos, medicamentos, cirurgias para diminuir o risco, diminuir aquele impacto que existe na vida da pessoa. Mas Daniel, você não sabe o que eu passei. Realmente eu não sei. Eu estou aqui trazendo o que a palavra de Deus nos orienta. O amor, ele supera toda a liberalidade que a lei traz. O amor, ele supera toda a liberalidade. Nesta lição em específico, da editora CPAD, fica muito claro a intenção e a preocupação do autor nesse momento em não autorizar, não legitimizar o aborto em qualquer situação. Caso exista uma situação atípica, é necessário então que converse com o seu líder eclesiástico, converse com o seu pastor, divida a sua frustração e a sua ansiedade. Agora, o que eu quero deixar bem dividido aqui é uma situação de estupro, uma situação em má formação de feto, uma situação em que a família vai ser minada por contas emocionais. E outra situação bem diferente é quando o aborto ele é quisto, ele é desejado, ele é incentivado, ele é efetivado por mera vaidade, por mera consequência de uma escolha errada feita pelo homem e pela mulher. Você que é homem, então assuma a sua responsabilidade enquanto pai. E você que é mulher, louve a Deus pela capacidade de gerar filhos. Essa é a reflexão que eu quero trazer dessa lição. Acima de toda discussão teológica, toda discussão jurídica, nós precisamos então valorizar a questão do amor que existe por essa criança. E ter coragem e saber que Deus proverá, que Deus não deixará você só. Por fim, a lição trabalha essas questões com a nomenclatura própria, que é o aborto anencéfalo, o aborto em caso de estupro e o aborto terapêutico. São algumas situações que a lei autoriza o aborto. Em casos de comprometimento da vida da mãe. Não que a mãe seja melhor ou seja mais valiosa que o filho. Não. Mas é que a mãe, ela também precisa, ela também tem um direito à vida. E aí o médico, então, ele avalia a necessidade. A má formação do cérebro, de alguns órgãos fundamentais para a subsistência e para a manutenção da vida do feto. E a questão terapêutica, quando a mãe não tem condições emocionais,
psicológicas de gerar vidas. Mas se nós pesquisarmos, nós veremos que para essa situação existem vários exemplos positivos em que pessoas que, aos olhos humanos, seriam incapazes de cuidar de filhos, que estão cuidando e estão tendo sucesso quanto a isso. A vida, ela inicia no momento da concepção do óvulo. Essa é a ponderação que eu tenho, inclusive teologicamente. Como eu disse, alguns autores, Norman Geisel, Eugene Grunden, Strong, trabalham essa questão do aborto, da geração da vida, da fixação da alma naquilo que é inanimado, e ali gera um fôlego de vida. Alguns tricotomistas, e algumas linhas, e a linha tricotomista fala que o homem é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito. O espírito é que dá a intelectualidade, o espírito é que dá a complexidade que existe na mente humana. A alma é o que dá ânimo e vida ao corpo. E como eu disse, então a vida inicia-se no exato momento da concepção do óvulo. Essa é a perspectiva que nós trabalhamos. Toda interrupção externa que existe é contrário à lei de Deus. Então nós nos ponderamos e nós nos posicionamos dessa forma. Somos contrários ao aborto, salvo a avaliação que é necessária, caso a caso, situação a situação. Mas aborto promovido e provocado por mera vaidade e por um mero erro de comportamento do homem, nós não podemos aceitar, nós não podemos coadunar com isso, nós somos totalmente contra, em nome da igreja e em nome da pessoa cristã que eu sou. A vida precisa ser tratada como uma dádiva de Deus para nós. Eu quero então agradecer esses momentos, esse rico tema, e orientar aos professores que estão me assistindo que estudem. É um tema que vai gerar muita polêmica na sala de aula. Então vamos dedicar ao estudo, à pesquisa e perceber que o professor da escola bíblica, ele precisa estudar muito mais do que muitas vezes nós pensamos. Nós precisamos estudar um pouco de biologia, geopolítica, comportamento humano, sociologia, filosofia. A carreira ela é extensa, a bagagem ela é muito grande, nós temos que nos dedicar. Amém? Então, inscreva-se no nosso canal, você que está aqui pela primeira vez, comente esse vídeo, deixe seu comentário para que nós venhamos a melhorá-lo cada vez mais. A Escola Dominical tem um grande prazer em servi-los vocês a partir dessa ferramenta. O canal ADMP TV está disponível para todos e quer levar uma palavra de Deus, genuína, verdadeira e sincera. Vamos fazer uma rápida oração? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado, Pai, por essa aula, que em nome de Jesus venha trazer a reflexão esse importante tema e algo que está sendo comum na nossa sociedade. Infelizmente, o aborto é criminoso, clínicas de aborto criminosos estão sendo abertas, mas eu peço que o Senhor esteja atuando e nos dando, ó Pai, sabedoria para tratar cada assunto. E essa revista que é tão importante, essas discussões que são tão necessárias. Em nome de Jesus, amém? Quero deixar aqui meu abraço e em nome da Escola Dominical, convidá-lo para assistir o nosso próximo vídeo e em nome da Assembleia de Deus Missão aos Povos, dizer que nós estamos aqui para servi-los. Então, a paz do Senhor Jesus, o Cristo, e conto com você na próxima lição. Grande abraço.